queridos, porque nós precisamos de um discipulador. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis 12:2. Eu ainda tenho 18 minutos. 2 Reis 12:2. Quem vai estar aqui com a gente na sexta-feira, a partir da sexta-feira? Olha lá, né? Vocês entenderam, né? Todo mundo é desafiado a fazer a inscrição, tá bom, gente? Quem quiser fazer o workshop, né? Algum desses workshops, eu vou fazer o da Ana. Quero melhorar a dicção, quero aprender, não é, a não ficar com a garganta doendo quando eu falo. Então ela vai fazer alguns exercícios e vou pagar R$5, vou ganhar uma garrafinha top da Galáxia. Quem corre com essa garrafinha já emagrece, né? Naturalmente, nem precisa correr, só de comprar a garrafinha, estou brincando. 2 Reis 12, quero ler só um versículo, queridos, com você. Quero te fazer um desafio hoje aqui. 3 motivos porque você e eu precisamos de um discipulador. 2 Reis 12:2. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Muito tremenda essa história, a história do Joás, do rei Joás, um dos bons reis de Israel, né? Você sabe que quando começa a história de reis, né? Esse rei, ele fez o que era bom e reto diante do Senhor. Esse aqui fez o que era mal diante do Senhor. O Joás é um dos poucos bons reis de Judá. Mas a Bíblia diz que ele foi bom rei enquanto, olha só, interessante isso. Vamos ler de novo o nosso texto? Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então, como assim? Irmão, ele tinha alguém que dava comando para ele. Ele tinha uma liderança. Quando fala que enquanto o sacerdote Joiada o dirigia, ele foi bom, não é? Irmão, esse cara foi top, ele reinou mais do que 40 anos em Israel. Ele foi um dos reis mais revolucionários, não é? Ali, ele quebrou os postes ídolos, ele limpou o templo, ele fez com que o povo voltasse a adorar a Deus, sempre dirigido, não é? Liderado pelo sacerdote Joiada, ok? Inclusive o sacerdote Joiada, que foi o cara que salvou a vida dele, porque quando a Atalia, a rainha má, perversa Atalia, matou toda a descendência do rei Amazias, o Joás era um dos filhos do Amazias, não é? O Joiada e a sua esposa, não é? Que inclusive era tia do Joás, pegaram ele e salvaram a vida dele. E aí o Joiada, o sacerdote, não só salvou a vida dele, mas treinou ele nos caminhos do Senhor, não é? Fez com que ele reinasse com 7 anos de idade. O Joiada era tão respeitado, para vocês terem uma ideia, ele foi sepultado como se fosse um rei. Você sabe que tinha um lugar separado só para os reis. O Joás, que era rei, não foi sepultado nesse lugar, mas o Joiada, que não era, foi o sacerdote que foi sepultado ali no sepulcro dos reis. Ele era muito respeitado, e por causa do prestígio dele, ele conseguiu que o Joás começasse a reinar com 7 anos. Então, enquanto o Joás tinha um líder que mandava nele, que dava comando, não é, que orientava, ele foi excelente, não é? Quando o Joiada morreu, a Bíblia diz que os príncipes de Judá vieram conversar com Joás. Olha, vocês estão sendo radicais demais, não precisa ser tão radical assim, o que tem demais, né? É aquela potestade do não tem nada a ver, né? E não, rapaz, isso aí não vai dar em nada. Irmãos, esses príncipes convenceram Joás e ele começou a negociar, ele começou a abrir de novo aquilo que por 40 anos ele mesmo, junto com o Joiada, tinham destruído. E o que aconteceu? Irmãos, o povo foi se pervertendo, ele mesmo foi se pervertendo. Daqui a pouco o Joás está completamente desviado. Quando o filho do Joiada, que era o profeta Zacarias, foi chamar a atenção do Joás, não é? Ele disse: não, Joás, que é isso? Nós fomos criados juntos, rapaz, o que você está fazendo é uma loucura, você não pode fazer um negócio desse, rapaz, isso é pecado. O que o Joás mandou fazer? Mandou matar o cara a pedrada. Você vê onde que esse cara chegou, né? Então, enquanto ele tinha alguém, gente,
ali, falando na vida dele. Irmãos, isso é tão sutil. Escuta o que eu vou te falar. Então, por que nós precisamos de um discipulador? Porque, irmãos, mau hálito é uma coisa que a gente mesmo não percebe, não é? Ou então aquele CC, né? É uma coisa que a gente não percebe. Quando entra uma pessoa, né, que está com esse tipo de problema no carro, todo mundo passa mal, mas ninguém fala. Quando ele vai embora, todo mundo mete o pau nele, mas eu falo todo mundo, claro, fora vocês, né? Mas o que é isso? A pessoa não se toca. Ela não se toca, ela precisa de alguém para falar na vida dela. Irmãos, e tem muita coisa que fede na nossa vida, não é? E a gente precisa de alguém que nos ama o suficiente e também que tem uma certa liderança sobre a nossa vida para nos ajudar, não é? A Bíblia diz que o insensato, o provérbio diz que o insensato não gosta que ninguém o corrija, ele nunca busca conselhos, não é? Mas a Bíblia diz que o homem sábio ama a repreensão, não é? Então, irmãos, é tão importante que a gente tenha alguém que possa falar na nossa vida. É tão importante que a gente tenha alguém, não é? Que a nossa esposa possa nos denunciar, né? Ou que o esposo possa denunciar a esposa. É tão importante, tão importante. Então, 3 razões porque a gente precisa tanto, irmãos, de um discipulador. A gente precisa tanto, não é um enfeite, não é uma ideia da Igreja da Paz ou de qualquer outra igreja. Irmão, Jesus ordenou: ide e fazei discípulo de todas as nações. Então, discipulado não é uma ideia de uma igreja, não é uma moda. Discipulado é um princípio bíblico, não é? Alguém que você elegeu, alguém que você, não é, decidiu que você vai ser submisso a essa pessoa, que você sem palavra está dizendo para ela: eu te dou autorização para você falar na minha vida. Então, o Joiada era esse cara que falava na vida do Joás. E enquanto ele viveu, o Joás foi um sucesso, não é? Então vamos ver essas três razões rapidamente. Então, em primeiro lugar, gente, porque nós mesmos precisamos de autoridade espiritual. E é uma lei espiritual. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade, não é? Então, olha só, segundo Reis 12:2, fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias que o sacerdote Joiada o dirigia. Então, o Joás estava debaixo da autoridade do sacerdote Joiada, ok? Então, veja bem, enquanto ele tinha alguém ali, não é? Que mandava nele, que falava na vida dele, que dava comandos para ele, enquanto ele estava debaixo de uma autoridade, ele tinha autoridade, não é? Irmão, só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Lembra quando Jesus envia os 70, lá em Lucas 10, ele envia os 70 para ter as experiências deles, né? Eles foram sozinhos, dessa vez Jesus não foi, porque Jesus, olha como que era o método de ensino de Jesus. Primeiro ele fazia junto, lembra? Ele ia ressuscitar alguém, chamava o Pedro, o Tiago e o João, ele ia fazer alguma coisa, ele fazia e os discípulos olhavam. Depois de um tempo, Jesus, eles faziam e Jesus olhava, não é? Mas depois de um tempo Jesus os enviou. E quando eles foram, veja bem, e quando eles voltaram tão impressionados pelo teu nome, eles diziam: os demônios se submetem a nós. Jesus disse: não fiquem impressionados com isso, porque os demônios se submetem a vocês. Fiquem impressionados, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, não é? Está rolado nos céus. Olha só, agora veja bem, a pergunta é: por que os demônios se submetiam a eles? Porque, irmãos, eles não foram lá para aquela missão sem uma patente, não é? Eles foram lá porque o pastor Jesus os enviou. Eles foram lá porque o discipulador dele, Jesus, os enviou, não é? De 2 em 2, veja bem, não foi alguma coisa bagunçada, não. Jesus determinou ali, você vai ver lá em Lucas 10. Não, é de 2 em 2. Para mim, esse 2 em 2 já é o discipulado 1 a 1. Vocês não podem andar sozinhos, vocês precisam um do outro, vocês não são ilhas. Um
vai poder ajudar o outro na sua fraqueza. Melhor serem dois do que um. Quem está me entendendo? Está escrito na Bíblia, não é? Então, quando eles voltam impressionados com a autoridade dele. Mas por que eles têm autoridade? Porque eles estão debaixo da autoridade do homem Jesus. Tem alguém me entendendo aqui? Então, por que eu preciso de um discipulador? Porque eu quero ter autoridade, irmãos. Eu quero ter autoridade sobre o Paulinho. Eu quero ter autoridade sobre a Ana Lídia. Não é? Eu quero ter autoridade sobre o Tiago. O Tiago é casado, mas eu quero ter autoridade sobre ele. E eu quero ter autoridade sobre as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, quando eu disser, sai daí, capeta, ele não vai pular em cima de mim e me colocar para correr. Lembra dos filhos de Seva? Não é? Pode sair daí, não precisa nem gritar. Eu tenho autoridade. Por que eu tenho autoridade? Porque eu estou debaixo de autoridade. Então, enquanto Joiada o dirigia, o Joás tinha autoridade. Por que nós precisamos de um discipulador? Porque nós precisamos de autoridade. Amém, queridos? Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem, não é? O homem é o cabeça da mulher. Beleza, então a mulher já tem aí uma autoridade, não é? Delegada, imediata, o marido. Mas e o marido? Não é? E o marido? Para quem que ele presta conta na terra? Não, eu não. Eu só recebo de Deus. Tá, crente Adão. É o perigo de só receber de Deus, né? Porque o Adão não tinha ninguém lá para orientar ele. Não faz isso, rapaz. Sai daí, rapaz. De perto dessa árvore, rapaz. Não é? Então, a primeira coisa aqui, irmãos, nós precisamos de autoridade, por isso nós temos que estar debaixo de autoridade. Segundo lugar, por que eu preciso de um discipulador? Por causa da transferência de unção. Diga, transferência de unção. O que é unção? É uma capacitação sobrenatural para nós realizarmos coisas no mundo natural. Isso aí é bonito pra caramba, bora repetir isso? O que é unção? É uma capacitação sobrenatural para nós fazermos coisas no mundo natural. É isso que é unção, é um poder, não é? É uma capacitação sobrenatural. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Olha só o que diz aqui, 2 Reis 11:12. Joiada fez sair o filho do rei, lembra do Joiada, o sacerdote? Ele tinha 7 anos aqui, o Joás. Pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram, viva o rei. Pensa, o menino tinha 7 anos. Por que o Joás está assumindo o trono? A coroa nem cabe na cabeça dele. Acho que a coroa varou, ficou aqui no ombro pendurado, não é? Por que o Joás foi constituído rei? Quem constituiu? Escuta bem a importância disso. Por que eu preciso de um discipulador? Porque eu preciso de transferência de unção. Alguém tem que me constituir. Eu não posso chegar lá e dizer, quem é você? Agora eu sou pastor. Eu sou pastor, eu fui ordenado. Quem te ordenou? Eu mesmo. Eu sou auto-ordenado, não é? Então eu que me auto-ordenei pastor. Irmão, isso não tem valor no mundo espiritual. Alguém que tem uma patente precisa me ordenar. A unção, essa capacitação sobrenatural para eu fazer coisas no mundo natural, não é? Essa unção é transferida por uma hierarquia. Você lembra daquela história? Quando o Moisés, eu até anotei aqui, eu achei interessante, Números 11, se você quiser conferir depois. Números 11, a partir do verso 17, o Moisés está em crise, porque o povo não obedece, porque o povo é rebelde. Aí o Moisés vai orar, fala com Deus, eu não aguento mais esse teu povo. O Senhor quer me matar me dando esse povo para eu cuidar, eu não aguento mais ele. Eu vou desistir dessa missão. E Deus fala para ele assim, chama os 70 anciãos, ou seja, os 70 líderes mais proeminentes entre o povo. Chama eles para perto de você. Moisés chamou todo mundo, aí Deus falou assim para Moisés, eu vou tirar da unção que está sobre você e vou transferir sobre eles. Por que Deus não fez logo direto, ele não é Deus? Não é? Que Deus, peraí Moisés, então peraí, fica aí no teu lugar. Eu vou visitar os 70, eu sei onde eles moram, e vou ungir os caras. Não, Deus faz através da autoridade constituída.
Então Deus mandou eles para perto do Moisés, como Deus confirmando a autoridade do Moisés, e aí ele tirou do espírito que estava sobre Moisés e passou ali, compartilhou com aqueles 70 que repartiram, olha, essa capacitação sobrenatural para fazer coisas no mundo natural. Deus deu unção para aqueles homens através da vida do pastor Moisés, quem está me entendendo? Por isso que eu preciso, irmão, o discipulado é como uma junta, escuta, ok? Então o meu antebraço, claro que não é o meu antebraço que sustenta a minha mão, mas tudo que chega na minha mão passa necessariamente pelo meu antebraço. Quem está me entendendo? O que é o discipulado? É essa conexão, é o que une os membros da igreja. Então, está entendendo o que eu estou falando? Então, irmãos, eu estou conectado no pastor Paulo, não é, que é o presidente internacional da Missão Paz, através do pastor Genildo. Não por uma organização no papel, meu discipulador é o pastor Genildo. Não, mas por uma associação, por uma submissão à autoridade dele, eu recebo a unção que está sobre o pastor Paulo. Quem está me entendendo? Aleluia. Aleluia. Então, por que eu preciso de um discipulador? Porque, irmãos, por que vocês estão rindo? Por que eu preciso de um discipulador? Tá bom, vou mudar a conexão. Vou mudar a conexão. Né? Eu preciso de um discipulador para que a minha cabeça esteja conectada com o resto do corpo. Né? A cabeça esteja... Eu preciso de um discipulador para que o meu pé esteja conectado com a minha cabeça. A junta é o discipulador. Quem está me entendendo? Aleluia. E o último lugar, glória a Deus. E o último lugar. Então, por causa da autoridade, eu preciso de estar debaixo de autoridade. Então, o Joás estava debaixo da autoridade do Joiada, por isso que ele tinha autoridade naqueles 40 anos. Porque eu preciso de unção, essa capacitação sobrenatural para fazer coisas na terra, e essa unção foi transferida por meio do Joiada sobre o Joás. E em último lugar, irmão, eu preciso de um discipulador, porque eu preciso de cobertura de oração. Então outra pessoa não pode orar por mim? Pode. Mas eu tenho certeza no que eu vou te falar, irmãos. A oração de uma autoridade delegada tem muito mais poder. Eu te garanto que quando eu oro pelo Paulinho, é 1000 vezes mais poderoso do que se juntar o Silas Malafaia, que mais? O apóstolo Valdomiro, Cláudio Duarte, essa turma toda que eu gosto demais, Luciano Subirá, meu amigo, não é? Então, junta todo esse pessoal aí, a minha oração pelo Paulinho é mais poderosa, aleluia. Por quê? Porque eu sou uma autoridade constituída por Deus sobre a vida dele, não é? Então, irmãos, quando eu tenho, mas meu discipulador, pastor, é recém-convertido, mas meu irmão, quando ele ora, aquela oraçãozinha simplesinha dele, né? Senhor, abençoa o fulano. Meu irmão, o universo se movimenta, porque ele é uma autoridade, ele tem a autoridade de Deus, porque a Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus, e quem resiste à autoridade, resiste à ordenação do próprio Deus, né? Então quem não resiste, recebe a bênção do próprio Deus. Então, por causa da cobertura de oração, segundo Crônicas 24, 17, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Interessante, parece que o cara ficou à deriva. Irmão, qual que era o correto para o Joás fazer? Era para ele se submeter ao Zacarias, que era o sucessor do Joiada. Não, sabe aquela história? Quem que é o teu discipulador? É o faixa preta Joiada. Faixa preta quinto dan. Cadê o Jefferson? Não, mas tem um quinto dan ali, ó, né? Aí é um faixa preta quinto dan, o Joiada. Mas o bichinho morreu. Quem que vai assumir? Vai assumir aí o faixa marrom, não é? O Zacarias, filho dele. Não, joguei futebol com esse cara, né? Não, eu sei mais do que esse cara, meu irmão, tá doido, esse bicho. Eu tô com, sei lá, né, o João, não sei quantos anos o Joás tinha exatamente nesse momento aqui, mas eu já tô aí com meus 50, né? Ele começou a reinar com 7, ele reinou 40,
e pouquinho, eu estou com meus 50, esse cara aí novão aí está com 40 ainda, vou me submeter a ele. Bem que ele perdeu, não é? Então, irmãos, ele perdeu essa cobertura de oração. Os príncipes vieram e facilmente ludibriaram ele, convenceram ele de fazer aquilo que desagradava a Deus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então, irmãos, é muito importante. A gente vê Jesus orando pelos discípulos, a gente vê o apóstolo Paulo orando pelos seus discípulos também. Então é muito forte, muito importante que você tenha alguém que ore por você, ok? Então, eu vejo assim, irmãos, cadê a Meila? A Meila está aí? Está aqui a pastora Meila, né? Então, a gente está sempre, claro, eu oro, irmão, quando eu sei de alguma situação de vocês difícil, ou quando eu sei que, né, hoje mesmo nós oramos ali, né, oramos agora por alguns casos importantes de saúde, né, ou falta de saúde, ou alguma crise financeira. Quando eu sei, claro que eu oro, mas eu não sei de tudo. Não é? E nós somos uma igreja muito grande, amém, queridos? Eu não tenho condição de saber de todos os casos. Agora, irmãos, eu oro. Olha, pode falhar. Eu não vou dizer que eu oro todo dia, porque pode ser que eu falhe, aí eu vou mentir, vou exagerar, né? Mas eu oro sempre, né? Por aqueles meus discípulos principais, não é? Pelos pastores das igrejas, até pelos supervisores de setor. Eu vou lembrando dos nomes deles, eu vou orando, não é? Alguns líderes de célula porque eu vou perdendo os nomes dessas pessoas, né? Mas eu oro. Mas, irmãos, o seu discipulador, ele tem poucas, ele tem 3 pessoas só para ele orar da igreja. Não é muito mais fácil para ele orar? Ele sabe de tudo que você está passando, ele sabe dos teus sentimentos, não é? E tem mais, ele tem autoridade delegada de Deus sobre a sua vida. Quando ele ora é poderoso, não é? Então, irmão, pensa numa oração que eu acredito muito, é a oração do pastor Genildo por mim, porque eu sei do princípio, não é? Então, por isso que eu mantenho ele sempre atualizado. Pastor, mais uma atualização, não é? Estou precisando disso, não é? A gente está nessa luta aí pelo acampamento. Eu vou contando para ele o que nós conquistamos, não é? E agora nós precisamos desse milagre para que em fevereiro, não, março, 5 de março, a gente faça o nosso primeiro acampamento de jovens lá, aleluia. E aí, ele está sabendo de todos os detalhes, não é? Irmãos, e aí eu peço já para ele, vai que ele esquece. Ore aí por mim, chefe. E no telefone mesmo ele manda ver, e eu recebo em nome de Jesus. Acredito muito nisso. Por que eu preciso de um discipulador? Porque é uma regra da Igreja da Paz. Irmão, você pode passar 50 anos na Igreja da Paz sem frequentar uma célula e sem ter um discipulador. Você vai ser amado do mesmo jeito. Tem várias pessoas, inclusive na igreja, que estão nessa situação. Eu os amo, são minhas ovelhas, tanto quanto. São minhas ovelhas, não são forçados a nada. Não, se não for para a célula, se não tiver um discipulador, não é ovelha. Mentira, é sim. Mas o que eu estou te falando é tão importante. Não perca isso, não fique sem isso. Tenha um discipulador porque você tem autoridade, não é? Autoridade humana e autoridade espiritual. Tenha um discipulador porque você vai ter unção, porque a unção é transferida por hierarquia. E tenha um discipulador porque você tem cobertura de oração. Quem está me entendendo?